Oi, tudo bem? Aqui é a professora Alice Mota, de História da Sofista, e hoje vou trazer um resuminho dos conteúdos que foram abordados na quarta live. Essa live, ela traz uma questão que fala sobre a interiorização brasileira. No processo de colonização do Brasil, houve uma fase que pode ser compreendida sob o termo interiorização. Isso é, o adentramento e desbravamento das regiões centrais do país. Essa fase começou efetivamente no século XVII. Os empreendimentos que levaram a cabo a interiorização do Brasil ficaram conhecidos como entradas e bandeiras. É por causa dessa interiorização que foi possível desenvolver mais a economia colonial. Passando um pouco mais para frente, a gente tem a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB. É a mais antiga e tradicional entidade de fomento à pesquisa e preservação histórico-geográfica, cultural e de ciências sociais do Brasil. Ele foi fundado no dia 2 de outubro de 1838 e é um órgão criado para preservar a memória brasileira. Ele tem o objetivo de promover agendas de investigação e produção de relatórios científicos sobre as diversas regiões que integram a nação, visando uma maior compreensão da complexidade brasileira e a produção de uma identidade cultural, social e política. Eu coloquei aqui o GIF da Dori dizendo que sofre de perda de memória recente, porque isso acontece muito na história. Aquilo que não está documentado, que não é falado sempre, principalmente em sala de aula, cai no esquecimento. Então, esse tipo de instituto é extremamente importante para a preservação da memória brasileira. Avançando um pouco mais, nós entramos no período regencial, que é como nós conhecemos aquele período intermediário que existiu entre o primeiro e o segundo reinado. Esse período ele se estende de 1831 a 1840 e foi iniciado depois da abdicação do Dom Pedro I em favor do seu filho, Dom Pedro II. E ele foi encerrado em 1840 com o que ficou conhecido como golpe da maioridade, que garantiu a coroação de Dom Pedro II como imperador do Brasil. Dentre as revoltas, a gente consegue citar 5 que são principais. Então a gente tem a cabanagem, que foi uma rebelião que aconteceu lá no Grão-Pará entre 1835 e 1840, em razão da insatisfação popular com a pobreza e a desigualdade e por disputas políticas locais. A balaiada ela aconteceu lá no Maranhão entre 1838 e 1841 e foi resultado das disputas políticas locais também. A Sabinada foi uma rebelião de caráter separatista que desejava implantar uma república na Bahia. E ela aconteceu entre 1837 e 1838. É possível destacar também a Revolta dos Malês, que foi uma rebelião de escravos que aconteceu em Salvador em 1835. E além delas, a Revolta dos Farrapos, ou Farroupilha, que foi uma revolta motivada pela insatisfação da elite local com o governo por questões políticas e econômicas. Isso se estendeu de 1835 a 1845. Avançando um pouco mais, a gente tem, no final ali do segundo reinado, o processo abolicionista. E esse processo abolicionista teve uma participação muito intensa da imprensa. Não é absurdo a gente dizer que a imprensa foi um dos campos em que o movimento abolicionista no Brasil mais se destacou, tanto por sua condição naquele momento de meio principal de propagação das questões e assuntos nacionais, quanto por abrigar entre as fileiras algumas das cabeças mais prestigiosas da nação, que se engajavam com muita intensidade no movimento. Já nos anos mais próximos de 1888, a extinção da escravidão entre nós se tornaria quase uma unanimidade nacional, sendo dessa forma assunto obrigatório nas manchetes dos principais jornais do país e tema básico adotado pelos articulistas e formadores de opinião da época. Mas um aspecto pouco divulgado desse jornalismo no movimento abolicionista foi a atuação de periódicos menores que acabariam sendo conhecidos como imprensa negra, que foram muito importantes nesse processo. Um pouco mais à frente, a gente tem o ciclo da borracha. Esse ciclo ele foi um momento da história econômica do Brasil
relacionada à extração de látex da seringueira e à comercialização da borracha. Ele esteve localizado ali na região norte do país e é nesse contexto também que o Brasil compra parte da Bolívia, que ficou conhecido como Acre. O ciclo da borracha ele teve o seu auge entre 1879 e 1912 e depois ele teve uma sobrevida ali durante a Segunda Guerra Mundial, lá pelos anos de 1942 a 1945. E esse ciclo ele tem fim por conta da concorrência que a borracha brasileira teve com a borracha asiática, que era muito mais barata. E já na República, a gente tem um marco, que é a Semana de Arte Moderna de 1922. Essa semana aconteceu entre os dias 13 e 18 de fevereiro, no Teatro Municipal de São Paulo. E o seu objetivo era renovar o ambiente artístico-cultural e mostrar que havia na escultura, na arquitetura, na música e na literatura brasileira um momento muito forte. A ideia principal era construir e mostrar uma arte realmente brasileira, com temáticas e formas que representassem o Brasil e o seu povo. Aqui no GIF nós temos o Abapuru, que é uma das obras mais conhecidas desse período. É isso, gente. Muito obrigada, bons estudos, ótimo Enem para vocês.